Então tá, pessoal, vamos começar então esse vídeo, né? A gente vai começar vendo aqui o trabalho 3 de estatística, vamos ver alguns modelos. Volta a ter a mediana, porque é um dos quartis, né? E quartil, decil e percentil. Eu não cheguei a falar em aula, mas é a mesma lógica. A gente vai ver isso, tá? Então vamos começar pela primeira questão. Pede para calcular quartis e decis. Aqui tem as fórmulas, né? Então eu vou abrir aqui e então são dados, né? Então deixa eu abrir aqui como é que a gente faz. Então vamos abrir aqui parecido com o Excel, né? LibreOffice. Tem alguns dados, então vou colocar alguns dados quaisquer. Vou chutar alguns dados. Vou colocar um pouco mais do que a gente fez na semana passada, na semana retrasada, porque aqui a gente quer dados mais... A gente vai fazer o decis, né? Então, vamos colocar um pouco mais de dados. Deixa eu ver quantos eu peguei aqui. Peguei 17, 18, 19, 20. Colocar 20 dados. Então, se a gente tem uma tripa de dados, vamos calcular algumas coisas aqui. Vamos calcular o primeiro quartil, segundo quartil. Não, antes de fazer isso, vamos calcular posição do primeiro quartil, posição do segundo quartil, posição do terceiro quartil, posição do terceiro decil, posição do sexto decil. Aqui. Depois a gente vai calcular os quartis, né? Então a primeira coisa que a gente faz, deixa eu ver se não está muito pequeno aqui. O ideal seria aumentar um pouco, né? Deixa eu aumentar um pouco a fonte. Mais claro, né? Então, deixa eu ver se ficou um pouco melhor. Tá. Então a gente tem os dados aqui. E aí a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é pegar os dados e colocar eles em ordem. Então, na função aqui do Excel e tudo mais, tem essa opção ordenar de forma crescente. A gente coloca de ordem crescente, tá? Eu vou colocar aqui aqui, colocar os dados aqui e vamos numerar então. Então, primeiro, segundo, né, dá para estender que ele faz automaticamente até o 20º dado. Vou colocar isso aqui. Então, aqui vai ser os números estão em negrito, né? Bom, vamos relembrar aqui como é que é a fórmula, né? A fórmula dos dois. Embora já esteja lá, vamos trazer aqui para a gente ver. Então, como é que é a fórmula? Eu tenho que pegar minha mesa de utilização, só um instante. Então, continuando aqui. Quais são as fórmulas que a gente utiliza, né? Então, eu vou escrever aqui. O quartil, a gente utiliza a posição do quartil, então são 3, né? A gente usa como K. Esse meu K não ficou muito bom, né? Então, o K varia de 1 a 3. São 3 cortes para ter 4 quartis. Então, é K, o número total de dados, N mais 1, dividido tudo por 4. Quartis, a gente divide em 4. Então, tá aqui. Quartil. Já o decil, né? DK, vai fazer a mesma coisa, K, N mais 1, só que agora a gente vai dividir em 10 partes. Então, esse K aqui varia até 9. Então, esse aqui é o decil. Para constar, já que vai aparecer também aqui, se a gente dividir em 10 partes, em 100 partes, vai ser o chamado percentil. Dividir por 100. Mesma forma, N mais 1
dividido por 100. Agora o K vai variar 1, 2, 3, até 99. Isso aqui a gente chama de percentil. Tá? Então vamos usar a forma do quartil e do decil. A gente tem que achar a posição, né? Então vamos abrir aqui. Como é que a gente faz a conta? Então, para iniciar, né? Vamos colocar aqui mais para baixo. A primeira coisa que a gente tem é N, né? Vou colocar tudo centralizado, fica melhor. O que é o N? É o número de dados, né? Então já contou, são 20. Então a gente precisa desse 20 aqui. Qual que é a posição do primeiro quartil? Então vai ser 1 vezes o N, né? Então é 20 mais 1 dividido por 4. Essa é a posição. Então, a gente pode copiar nos outros, né? Só vai mudar o que é. O segundo quartil vezes 2. Vou colocar aqui vezes 2. Vezes 2. E o terceiro quartil é vezes 3. Para o decil, qual é a fórmula? Então, é 20 mais 1 sobre 10. A gente está pegando o terceiro decil. Então, vai ser 3. E depois o sexto decil vai ser 6. 6 vezes, né? Tá, então aqui tá as posições. Agora basta que a gente encontre os próprios valores, né? Então, o que a gente faz? Aqui a gente tem 5,5. Então, a gente quer o Q1, o Q2, segundo quartil e terceiro quartil. Terceiro e o sexto decil. O Q1 vai ser o quê? 5,25. Então é entre o 5 e o 6. Ou seja, vai ser a média aritmética entre 45. Então vai ser 45. 45, 45, né? Segundo quartil, 10,5. Vou colocar no silencioso no celular. Onde é que tá aqui? Silencioso, perdão. 10, posição 10,5. Então esse é entre o 10 e o 11. Vou colocar aqui em amarelo. Posição 10 a posição 11. Os valores é 56 e 62. Ou seja, tem que fazer 56 mais 62 dividido por 2. Média aritmética, né? Vai ser 59. Está no meio do caminho. Terceiro quartil, 15,75. Então tá aqui, entre a 15ª e 17ª posição. Média aritmética entre 74 vai ser 74. Terceiro decil, posição 6,3. Média aritmética entre 6 e 7, né? Vai ser média aritmética entre 45 e 48. Então vai dar 45, tem que colocar parênteses, né? Mais 48 dividido por 2. 46,5. Dá pra fazer de cabeça, mas eu tô fazendo com a fórmula aqui. E o D6 é 12,5, então vai ser entre o 12. Vai ser a média aritmética entre 62. Vai dar 62. A gente pode calcular qualquer coisa, né? Se a gente quiser calcular o percentil, vamos colocar o percentil 32º percentil. O que a gente vai fazer? Calcular 32 vezes o número que é 20 mais 1, agora divide por 100. Né? 6,72 está entre 6 e 7, vai dar a mesma coisa que o terceiro decil. Então, o percentil, o 32º percentil vai ser 46,5. Vamos pegar mais um aqui. Calcular o percentil 73. Então vai ser 73, né? Opa, o que eu fiz aqui? 73 vezes 20 mais 1 sobre 100 dá 15,33. Dá entre 15 e 16 que nem o terceiro quartil, então vai ficar
percentil 73 vai dar a mesma coisa aqui, o 74. Então é assim que a gente tem uma lista de dados, como é que a gente calcula quartis, decis e percentis. A gente tiver uma lista de dados. Tá? Continuando então, quais são as próximas questões? Né? A gente tem os dados agrupados, distribuição de frequência. Então, então aqui está o cálculo da posição, a gente usa só a posição, só que agora a gente vai usar uma coluna nova que é dada a frequência acumulada. Então vamos montar um exemplo aqui, e já vai ficar claro como é que a coisa funciona. Então a gente vai esquecer desses dados aqui, vamos pegar novos dados. Então, quais são os novos dados? A gente tem os valores, o xi, e a frequência, chamada de fi. Então, deixa eu tirar o negrito aqui. Então tem os valores, vamos colocar aqui 10, 20, 30, 40, 50. Ou seja, uma pesquisa onde a resposta dá 10, 20, as pessoas respondem 10, 20, 30, 40 ou 50. Sei lá, seja o que for. Só estou colocando números. A gente tem as frequências. Vou colocar frequências bem altas. 34, 45, 23, 34 de novo, 81. Então, essa aqui podemos aproximar um pouquinho mais, né? Tá aqui, são os dados. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que a soma das frequências, né, é o n. Então, o n vai ser igual à soma. A gente pode usar a função somatória, ele já marca aqui. 217 dados. Vou fazer um negrito aqui. Temos que construir a frequência acumulada. Tá? Essa é a chave, né? Construir a frequência acumulada. Então, a gente tem... vamos lá, então esse aqui é o 34. Depois, o 34 mais o 45. 79 mais 23. 102 mais 34. E o 136 mais 81. Então, quais são os dados que a gente tem? Né? A gente tem do primeiro ao 34º. Depois do 35º ao 79º. Sempre soma 1, né? Deixa eu diminuir um pouco aqui a fonte para caber. Não vai caber. Aqui vai ser do 80º, soma 1, ao 100º. 103º, soma 1, ao 136º. 137º, soma 1, né? Ao 200º, a palavra bonita, 200º, 107º. Tá, daí a gente tem que ter o que a gente vai calcular? Vamos calcular os mesmos valores de antes, né? Eu vou copiar tudo que está aqui porque tem as fórmulas já prontas, né? Então eu vou colocar aqui. Agora o n é 217. Então, em todas as fórmulas da posição, onde eu tinha 20, eu vou colocar 217. Só corrigir. Essa aqui soma k vezes n mais 1 sobre 4. Essa aqui vai ser k mais 1, k n mais 1 sobre 10, 217. Estou corrigindo ali a fórmula, 217. 217. O Excel já é o LibreOffice já é uma calculadora pronta. Então, a gente não precisa usar uma calculadora, né? Ele já coloca as expressões, ele já calcula tudo por nós. Né? Então, aqui tem umas posições. Agora, vamos localizar. O que a gente quer localizar? Os mesmos de antes, né? Como eu coloquei aqui, são os mesmos de antes. Deixa eu ver só se o meu rosto não está em cima. Não está. Então, o que a gente quer localizar? Por exemplo, a posição do primeiro quartil é 54,5. Então, está entre o 35º e o 79º, ou seja, vai ser o xi, vai ser o 20. Primeiro quartil. Segundo quartil, posição 109. 109 bate aqui. Então, aqui vai ser
bate aqui, vai dizer 40, tá? Só lembrando, o dado sempre que a gente usa é o que está na coluna do XI. Então aqui vai ser o 40. Sempre vai ser um número entre 10 e 50, no caso, não tem nenhuma coisa intermediária, vai ser sempre um deles, né? Mas pode ser que seja média aritmética entre um deles. 163,5, tá aqui. Então vai ser o 50. 65,4, tá aqui, vai ser o 20. Terceiro decil vai ser o 20. Sexto decil. 130,8. Aqui, entre o 103 e o 176. São 40. 32º percentil, 69,76. Tá aqui, então vai ser o 20. 73º percentil, vai ser posição 159, vai estar no terceiro. Quer dizer, vai estar na quinta linha, vai ser o 50. Só tem um caso específico, não deu nenhum aqui, tá? Que é quando a gente cair, por exemplo, entre 102, alguma coisa, por exemplo. Entre esse e esse, né? A gente vai pegar a média aritmética entre 30 e 40. É o único caso que não deu nenhum aqui, mas pode acontecer. Tá? Então é assim que a gente resolve esse próximo exercício. Continuando, então, a gente tem o próximo exercício, que é com os dados com uma tabela de distribuição de frequência com intervalos de classe. Então eu vou fazer o seguinte, para economizar um pouco e não ser um vídeo tão longo, né, para não ser, acho que é melhor assim, mais objetivo, eu vou usar as mesmas frequências que eu tinha antes, só eu vou alterar um pouco os dados, mas não muito. Tá? E a gente vai fazer de cara, aqui o terceiro calcula os quartis, o quarto calcula os decis e o quinto calcula os percentis. Então, esses três exercícios eu vou fazer num só, né? A gente vai ter que usar essa fórmula ali. Então, eu vou colocar a fórmula, deixa eu colocar essa daqui. Eu vou pegar uma delas só, e aí a gente já faz de todas, né? Não sei se conseguem ver, eu não sei se aparece o meu mouse, eu acho que aparece, né? Então, eu vou colocar aqui a fórmula. Então, deixa eu abrir aqui. A diferença que a gente tem de antes, essa coisa da posição é tudo igual. Posição do quartil, decil. O que muda é o divisor, né? 4, 10 e 100. Agora a gente vai ter essa fórmula aqui, que é depois que a gente calcula, deixa eu colocar para baixo aqui. Depois que a gente calcula a posição, a gente usa a fórmula em cada intervalo. Eu vou dar uma mudada nessa fórmula, porque eu quero que vocês... Aqui está a posição, né? Peraí, deixa eu ver se eu tenho que apagar aqui com o mouse. Se eu consigo aqui. Ué, não estou conseguindo apagar. Tá, então eu vou só escrever. Então a posição assim, ela começa com o início do intervalo, o tamanho do intervalo, início e tamanho. Aí eu vou ter que exemplificar. Não adianta, é melhor eu exemplificar com... vou colocar assim. Tá aqui. Vou exemplificar com um exemplo. Vou exemplificar aqui, né, nesse local. Então, deixa eu abrir um exemplo. Vamos pegar primeiro e montar um exemplo, né? Eu vou copiar tudo que eu já tinha. Vou copiar aqui mais embaixo. Só que eu vou mudar os dados. Então, aqui eu tenho os dados. Em vez de ser um dado XI, vai começar no AI e vai até... aqui. Até o BI. Né? Tem um intervalo. Então, deixa eu apagar o que eu tinha aqui. Vamos colocar os dados assim. Eu vou deixar a mesma frequência, para não precisar fazer tudo de novo. Só que agora os dados variam de, sei lá, 30 até 40, 40 até 60. Não precisa ser sempre a mesma distância. Opa,
40. Deixa eu tirar essa cor aqui. Vamos lá. 60 até 70. Por alguma razão eu fiz essa distribuição. 70 até 75 e 75 até 90. Tá? Então, os dados que a gente tem, que nos interessa, que a gente está calculando, é essa parte aqui. Vou colocar nessa cor. Frequência mesma de antes, só que agora os dados variam de 30 a 40, 40 a 60. 217, então a frequência acumulada é a mesma. A frequência acumulada é a mesma, porque é a mesma frequência. E os dados variam, né? Primeiro ao 34, é a mesma coisa de antes. E aí a gente vai ter, vamos calcular as mesmas coisas. Posição do primeiro quartil, segundo, terceiro, posição do terceiro decil e sexto decil, 32º percentil, 73º percentil. Não vou mudar essa parte aqui. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa. Tudo que eu fiz antes eu faço aqui. A mesma coisa. É bom que eu pegue os mesmos números para vocês entenderem que é tudo igual. Não tem diferença essa parte. Só vai ter a parte complementar, que é o que a gente vai fazer agora. Tá? Então, qual que é essa parte complementar? Tá? A gente não tem os dados aqui. Vamos pegar, por exemplo, o primeiro quartil. A posição deu 54,5. Eu vou mudar aqui o esquema de cores. Posição 54,5. A gente já viu que estava aqui. Né? Então, o primeiro quartil aparece nessa linha aqui. Vou colocar assim. Tá? Uma setinha, primeiro quartil. Quais os dados que são importantes para a gente calcular? Vamos lembrar aqui. No quartil, né, no caso. Limite inferior do intervalo, tamanho do intervalo, frequência acumulada anterior, a posição que eu acabei de calcular e a frequência da classe do quartil. Então, deixa eu abrir aqui. Espera aí, me atrapalha um pouco. O que eu tenho aqui? Então, a posição é essa aqui. Vou colocar todos os elementos que são importantes. Né? A posição é essa daqui, do quartil. Daí eu tenho o início do intervalo do quartil, é o 40. O tamanho do intervalo não está aparecendo explicitamente, mas vai ser 60 menos 40, vai ser 20. A frequência do intervalo é na mesma linha. E a última coisa que tenho, eu pulo para a linha anterior e vai ser a frequência acumulada anterior. Então, deixa eu copiar essa parte para a gente utilizar ali na conta. Então, a gente vai ter toda essa parte aqui. Aqui, copiar. E daí a gente já faz a conta junto. Então, deixa eu abrir aqui. Para vocês verem como é que funciona. Aqui. Aquela parte ali, né? Não sei se não aparece meu rosto interrompendo, não. O que a gente tem, então? Vou fazer aqui a conta. A gente tem eu estou colocando o primeiro quartil, né? Primeiro quartil. O início do intervalo, 40. Eu sempre faço assim, eu não faço toda a fórmula passo por passo. Né? Eu começo com o intervalo, faço a fração e daí vejo o tamanho. Então esse aqui é multiplicado por 20. Assim que eu raciocínio, né? Você pode fazer do jeito que você quiser. A posição, aqui que eu já calculei, né? A posição vai ser 54,5. Menos a frequência acumulada anterior, é o 34. Dividido pela frequência do primeiro quartil, que é o 45. Tá? Então, deixa eu fazer na calculadora aqui essa conta. Não vai aparecer a calculadora, mas 54,5 menos 34. Você tem que fazer a conta de direito, né? Isso aqui vai dar 20,5. Deixa eu até colocar aqui. 20,5. Essa parte aqui de cima. 20,5.
Aí eu vou dividir tudo isso aqui por... E o que eu vou no meu computador? Eu não sei se está aparecendo para vocês aqui, mas se está filmando ainda. Ele deu algum problema. Ah, agora, deixa eu ver se estava filmando ainda. Ih, eu não sei o que houve aqui. Beleza, eu acho que voltou agora. Tá. Então a gente vai fazer 20,5 dividido por 45. Vai dar 0,4555. Multiplica por 20. E soma com 40. Então o resultado aqui deu 49. 49,11. Então se eu abrir lá de novo, 49,11 vai ser aqui o primeiro quartil. Tá? Então a gente vai fazer a mesma coisa para o segundo e para o terceiro quartil. A mesma coisa, né? A gente vai localizar a posição, faz a posição 109, vai dar aqui. Então quais são os elementos que eu vou usar? Deixa eu tirar agora os azuis aqui, só para a gente fazer como é que seria o 109, fazer com outra cor. Então aqui, posição de 109, acha a posição aqui, aí eu vou para lá, o início do intervalo é 70, o tamanho é 5, a frequência acumulada no interior é 102 e a frequência da classe do segundo quartil é 34. Coloca tudo na mesma fórmula e acha o segundo quartil. O terceiro quartil é a mesma coisa. Lembrando que a gente acha a posição, o que muda aqui é a posição, né? Como é o segundo e o terceiro quartil, a gente multiplica pelo K, então muda o K que a gente está multiplicando. É assim que a gente faz com relação aos quartis. Tá? Vamos pegar uma fórmula então dos desses. Deixa eu dar uma pausa aqui e já retorno. Retomando então, aqui eu marquei, eu escolhi para a gente calcular agora o sexto decil. Então, faz a fórmula 6 vezes n mais 1 sobre 10, que é decil dividido por 10. E aí a gente vai encontrar 130,8, que eu já tinha feito. 130,8 está nessa faixa aqui. Tá? Nessa faixa aqui. Então a gente vai lá na linha, pega o início do intervalo é 70, o tamanho é 5, porque vai até 75, a frequência acumulada anterior é 102 e a frequência da classe é 34. Se a gente colocar lá na fórmula, aqui na mesa digitalizadora, né, no Jamboard, o que a gente tem? Tem a mesma fórmula de antes, quase a mesma fórmula, né? Só que agora a gente tem a posição do decil no lugar, né? Só isso que muda. A gente está calculando o sexto decil, no caso aqui, né? Começa no intervalo 70, soma, e vai multiplicar pelo tamanho do intervalo, que é 5. Aí vamos lá, posição 130,8 menos frequência acumulada anterior. Minha gata está dormindo aqui, capotada. 102 dividido pela frequência, 34. É só achar colocar os elementos na fórmula, né? Então, vou fazer a conta aqui na calculadora, vocês não veem eu abrindo, mas eu vou fazer a conta. 130,8 diminui por 102. Acha 28,8. Divide por 34. 0,84. 70. Multiplica por 5 e soma com 70. Então vai ficar 74,24 arredondando. 74,24. Então, volta lá. 74. Vou preencher aqui 74,24. E aí conclui essa parte
essa parte aqui. Só falta o último exercício, né? Vou dar uma pausa e já retorno. Então, para a gente concluir, a gente tem esse último exercício, né? Deixa eu voltar aqui. Do percentil eu não vou fazer, é a mesma coisa. Só que a fórmula vai ser com a posição do percentil, calcula a posição do percentil, é tudo igual. É a mesma lógica, tá? Eu não vou fazer mais esse caso. Tá? Aí vamos estabelecer aqui as porcentagens. Né? Qual é a porcentagem estimada dos valores da pesquisa se encontra nas seguintes condições? Maiores que a mediana, menores que o terceiro quartil, maiores que o D3, tudo mais. Então eu vou fazer dados diferentes, né? Então eu vou escolher alguns aqui. Deixa eu escolher. Vamos fazer o seguinte, para ser diferente do que está aqui, né? Então, maiores que o Q1, menores que o D2, maiores que o D8, entre P15 e P38 e entre T1 e Q2. Então, escolhi aqui os que eu vou fazer para ser diferente. E aí eu vou abrir aqui a Jamboard que a gente faz aqui. Deixa eu abrir, pegar mais uma. Texto aqui. Vou colocar aqui os dados que eu coloquei. Como é que muda a fonte? Aqui. Peraí. Peraí que eu tô me atrapalhando aqui. Seguro aqui. Não. Tô me perdendo aqui. Tá, vou abrir. Me ajuda aqui. Tá aqui. Tá aqui os dados. Deixa eu ver se tá aparecendo direitinho. Tá, eu vou tentar aumentar um pouquinho a fonte. Aqui, aumentar um pouquinho para normal. Não, tem que selecionar tudo, eu acho. Subtítulo. Tá bom, sim. Então, estamos aqui. Vamos lá, então, fazer esses dados. Né? O que são? Bom, vamos raciocinar o que significa essas coisas, né? Maiores que o primeiro quartil. Então, o que o quartil faz? Calcula. A gente tem os dados do menor para o maior. E os quartis a gente divide em 3 partes, né? Divide em 3 partes. Cada uma, claro que não dá exatamente assim na hora que a gente vai ter os dados, mas a gente tenta dividir em partes iguais. Então, o que tem menor do que o primeiro quartil? 1/4 dos dados, ou seja, 25%. O que vai ter maior do que isso aqui em porcentagem vai ser o que sobra para 100%, né? Ou seja, vai ser 75%. 75% são maiores do que o primeiro quartil. Assim é o que a gente espera. Então, os que a gente calculou os quartis, o primeiro quartil, a gente sabe que 75% dos dados são maiores do que aquilo ali. É isso que significa o quartil. Aí a gente tem, vamos para o outro aqui. Menores que o D2. Então, vou ver se eu consigo fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui estão os dados. Então, a gente tem o D1, D2, D3, D4, D5, por exemplo. D6, D7, D8, D9. Então, tem o menor dado e o maior. Estou pegando aqui o D2 e o D8, né? O que são os dados menores do que o D2? Tem que ter o D2. Ora, se eu estou dividindo em 10 partes, vai ser 2 bloquinhos do décimo, ou seja, vai ser 2 décimos, 20%. Isso é menor que o D2. Dos dados. Maiores do que o D8. Se 80% são menores que o D8, maiores do que o D8 vai ser também
20%, é complementar de 100%. Entre P15 e P38. Então aqui você já tem que imaginar que eu estou dividindo em 100 partes. Vamos pensar junto aqui. O 15 vai estar aqui e o 38 vai estar aqui, será eu? Então o que a gente tem? Menor do que o P15 são 15%. Menor do que o P38 são 38%. O que vai ter entre um e outro? Faz a diferença, né? 38 menos 15 vai dar 23. Ou seja, 23% dos dados vão estar entre o P15 e o P38. E para terminar, a gente tem aqui um que mistura os dados, né? Tem o D1 e o Q2. O D1, ele registra os dados onde 10% são menores do que ele. E o Q2, 50% são menores do que ele. Se a gente fizer a diferença, vai dar 50 menos 40, que vai dar 40%. Então, entre D1 e Q2. E aí a gente conclui os exemplos dessa lista de exercício. Beleza, pessoal?